Nós vamos falar agora sobre a investigação do INSS, que teve um pedido extremamente curioso, tá? Um delegado da Polícia Federal pediu que o ministro Dias Toffoli unificasse toda a investigação do INSS num único caso nas mãos do Dias Toffoli. O mais curioso é que esse delegado não faz parte da investigação dos casos do INSS. Ao contrário, é um delegado que investiga a delação do Tacla Duran. Vocês lembram o Tacla Duran, que é um inimigo do Sérgio Moro, acusou o Sérgio Moro de um monte de coisa? E o que esse delegado diz é que, na verdade, o Sérgio Moro é que é culpado pelo escândalo do INSS. Olha só a construção que eles estão fazendo aqui. Eu estou apontando isso daqui porque parece que vai ser essa a estratégia do governo nessa história do caso do INSS. Tá? Vamos entender aqui qual que é a estratégia deles de botar a culpa no Bolsonaro e no Sérgio Moro. E botar a investigação com o Dias Toffoli, que é amigo, porque lembra, quem é o árbitro do caso INSS por prevenção é o André Mendonça. O André Mendonça foi sorteado o primeiro caso que subiu por STF. Né? Então, em tese, todos esses casos deveriam cair com o André Mendonça. Aí estão querendo jogar esse caso para o caso do Tacla Duran para poder ficar com o Dias Toffoli. Olha que coisa maluca isso. Vamos entender esse caso aqui, porque se o STF aceitar essa lambança que está sendo feita, primeiro que fica totalmente... acabou a prevenção, né? Você escolhe um caso qualquer aleatório e joga debaixo daquele caso. E pior, isso aqui dá a dica de qual vai ser a estratégia do governo. O Lula vai falar sobre INSS esses dias aí, vai fazer um pronunciamento na televisão sobre isso, é capaz dele começar a jogar essa narrativa aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Ocupado Demais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que caso esse aqui. A Piauí, vou te falar um negócio, tem trazido umas informações muito boas, apesar de ser uma revista de extrema esquerda, né? Ele traz aqui a seguinte coisa, olha só. A estratégia traçada pela Polícia Federal desde o início das investigações do INSS consistiu em dividir a apuração em vários inquéritos em vários estados. Por quê? Porque é um caso muito grande, né? Esse caso do INSS são centenas de empresas que fazem desconto no INSS. Você tem a investigação principal, que é em Brasília, que é justamente do pessoal do INSS que teria favorecido esse pessoal, mas você tem a investigação das outras entidades, as várias entidades que tem no Brasil inteiro que estão fazendo essas atrocidades com aposentados, né? Fazendo os descontos aí, os vários sindicatos e coisa e tal, né? Havia por trás dessa estratégia dois objetivos: dar clareza ao que estava sendo investigado em cada frente, se eram crimes cometidos pela cúpula do INSS, por exemplo, esse pessoal ficou em Brasília, foi a investigação central, ou então as associações locais, que aí cada estado está investigando as associações em cada lugar, né? Isso também acelera o processo, né? Porque você tem mais gente envolvida em fazer a investigação, então já teria casos em Brasília, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, cada um com características próprias, né? Aí, de repente, do nada, na terça-feira, dia 24 de junho, a Polícia Federal recebeu a notícia de que um delegado havia acionado o STF pedindo que todos os inquéritos relacionados ao INSS fossem unificados sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Olha que coisa estranha. Por que o Dias Toffoli? E por que o Dias Toffoli? Né? Porque, no final das contas, já existe um ministro prevento no caso do INSS, que é o André Mendonça. Lembra, como é que funciona esse negócio de prevenção? Teoricamente, quando um caso chega no STF, o primeiro sorteio tem que ser totalmente sorteado. É sorteado para um cara, um dos juízes, né? Depois que foi sorteado para aquele juiz, qualquer outro caso, qualquer outra petição, qualquer outra coisa que caia ali no STF tem que ir para o mesmo juiz. É a prevenção que eles chamam, não pode ser distribuído para outro juiz nesse caso. E no caso do INSS, quando teve os primeiros deputados envolvidos, isso foi sorteado e caiu com o André Mendonça. Aí repara qual que é o problema da esquerda. O problema da esquerda é que o André Mendonça, imagina-se, eles não vão ter a capacidade de corromper o cara vai fazer um julgamento isento, e com isso vai condenar muita gente da esquerda, né? A gente sabe, esse caso do INSS, que as digitais do Lula estão por todo o caso nisso daí, né?
o Bolsonaro tentou diminuir a roubalheira, fez a MP 871 lá que diminuía a roubalheira, a esquerda tentou reverter um monte de coisa no Congresso durante o governo Bolsonaro, mas só quando o Lula tomou posse é que a coisa explodiu completamente em termos de depravação, né? O Lula tirou todos os requisitos, todas as proteções para desconto, as entidades começaram a descontar de forma absurda no governo Lula. Então, o culpado dessa história é quem é ligado ao sindicato, que é o Lula, pô, não tem o que dizer, né? Mas, desde o início, o Lula quer jogar a culpa no Bolsonaro dessa história. Só que qual que é o desafio deles? Ficou com o André Mendonça, né? Então o André Mendonça não tem como mudar agora, tem que ir com ele. Aí, ou seja, como é que o cara pediu pro Dias Toffoli, né? Olha só, o delegado pediu também que as investigações fossem todas subordinadas a um outro inquérito, conduzido por ele mesmo, que investiga um assunto totalmente diverso, conhecidas acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil, e o ex-deputado Deltan Dallagnol, do Novo do Paraná. Porque, vocês lembram, né? O Tacla Duran era um advogado que foi acusado no caso do Banestado, que é um caso mais antigo que a Lava Jato ainda, e ele acusava o Sérgio Moro de um monte de coisa, não sei o que lá. Eu não gosto muito do Sérgio Moro não, mas eu acho pouco provável o Sérgio Moro estar errado nessa história, né? E não conseguiram nada. Desde a época do Banestado, antes da Lava Jato, antes do Mensalão, esse Tacla Duran já acusava o Moro de um monte de coisa, mas nunca conseguiu provar nada. Tem um vídeo, uma gravação de áudio que de vez em quando volta à superfície aí, né, acusando o Sérgio Moro de não sei o que lá, mas eles não têm prova de nada, então, assim, não tem base nenhuma, né? Mas, quando o Lula ganhou a presidência, o Toffoli reabriu esse caso. E, nesse caso, o caso do Tacla Duran caiu com o Toffoli, né? E daí tem essa investigação supostamente que está parada, tá? Porque não tem nada contra o Moro. Mas esse delegado, que é um delegado fiel ao Lula, que é um delegado fiel ao Dias Toffoli, que está investigando o Sérgio Moro e o Tacla Duran, agora quer que toda a parte do INSS, toda a investigação do INSS, seja colocada neste inquérito dele. Ele vai chefiar toda a investigação do INSS. Ou seja, tá mais do que na cara que isso daí é uma artimanha do Lula para poder, primeiro, controlar essa investigação, porque como está com vários delegados em vários lugares do Brasil, não tem como controlar. O pessoal está fazendo a coisa institucionalmente, né? Está investigando de verdade. Indo tudo para esse delegado, é um delegado amigo, pronto. E ainda vai ser o juiz, vai ser o Toffoli, que, porra, é amicíssimo do Lula, o cara que livrou todo mundo da Lava Jato, acabou com a Lava Jato totalmente, né? Ou seja, virou um inquérito camarada para resolver tudo, né? Esse inquérito já estava em curso um ano antes da questão do INSS, né? Agora, qual que é a lógica que o delegado colocou para pegar esses casos do INSS e colocar sobre a investigação dele do Tacla Duran, né? Então ele coloca aqui um raciocínio que é o seguinte, olha só o que ele está dizendo. Na época que o Moro era ministro da Justiça e Segurança, ele ajudou a criar uma estrutura normativa que mais tarde permitiria a expansão das fraudes no INSS. Isso é o que está dizendo o delegado, tá? Isso aconteceu, segundo ele, por meio da medida provisória 870 de 2019. Lembra, a 871 foi a medida provisória que acabava com os desvios no INSS, que fazia com que todo novo desconto nascesse suspenso até o aposentado ligar e mandar desbloquear aquilo no INSS. Então, a 871 é essa positiva. A 870, ela foi publicada também no primeiro dia do governo Bolsonaro e deu ao Ministério da Justiça o poder de regular sindicatos, associações patronais e de trabalhadores. Entidades que, tempos depois, desviaram milhões de reais dos aposentados e pensionistas. E aí tem duas coisas nesse ponto aí que são bastante críticas, né? Dizer que essa medida passou o controle para o Moro e isso teria causado o problema do INSS é uma idiotice. Por quê? Porque esse problema já vinha de antes. Antes do governo Bolsonaro já tinha descontos indevidos no INSS muito antes. Isso é coisa antiga pra caramba, né? Já tinha desde o governo Lula 1, governo Dilma, já vinha esse negócio Temer. Então não foi isso que causou esse negócio. Ele está querendo dizer que quando o Bolsonaro botou o Moro para cuidar disso, aí que explodiu a coisa no INSS que teria dado o problema todo, né? Só que ele não aponta que medida que o Moro teria feito que teria de fato causado esse aumento, porque ao contrário, as medidas do Bolsonaro foram positivas. A MP 871 dificultou o desconto de coisas do aposentado. E não dá para saber aqui, ou não tem nenhuma medida que o Moro tenha tomado para facilitar esse tipo de coisa, né?
Aí, e outra coisa, essa medida provisória não passou no Congresso. Olha que coisa, o Ministério da Justiça não ganhou o acesso a sindicatos, não ficou responsável por isso, acabou ficando com o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Aqui, ó, a medida provisória, embora assinada por Lorenzoni, e não menciona que tão logo a medida tramitou no Congresso, o Ministério da Justiça perdeu o poder de regular sindicatos e associações patronais, a função foi transferida para o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Ou seja, Moro ficou por poucos meses com essa atribuição. Como é que ele vai botar a culpa no Moro, que ficou com poucos meses com essa atribuição, por uma coisa que já acontecia antes, que continuou acontecendo depois e que nada que ele fez nesse meio tempo mudou essa situação? Não tem lógica nenhuma isso aí de dizer que a culpa é do Moro nessa história, né? Mas a justificativa do delegado é a seguinte: esse cenário de desregulamentação explica. Desregulamentação que qual foi a desregulamentação que foi gerada? Ao contrário, o Bolsonaro aumentou o rigor, né? Botou lá a medida provisória 871, que aumentava o rigor para concessão de desconto, né? Dificultava a concessão de descontos. E não teve nada que o Moro tenha feito para aliviar esse tipo de coisa. Aqui, ó. Então ele está dizendo que esse cenário é que, ainda que de maneira parcial e perfunctória, foram expostos os aposentados e pensionistas, disse ele, né? Então, isso aqui que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a culpa foi do Sérgio Moro. E como o Tacla Duran acusou o Sérgio Moro de ser corrupto, e eu estou investigando se o Sérgio Moro é corrupto, então eu tenho que investigar toda essa coisa do INSS. Cara, olha o absurdo que é isso, mas não tenha dúvida, é isso que eles vão querer. É isso que o Lula está querendo dizer quando ele vai dizer que vai botar a culpa no governo anterior. Ele vai dizer que a culpa é do Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça do Bolsonaro, que teria aliviado com o sindicato. Ué, mas que história é essa? O problema todo era a questão de descontar no INSS. O Bolsonaro acabou com esse problema, né? Aqui, ó, aí ele cita um depoimento prestado pelo Tacla Duran, que lembra, é um inimigo aberto do Sérgio Moro, já acusou ele de um monte de coisa, mas não consegue provar nada, tanto não consegue provar que o inquérito lá contra o Sérgio Moro não vai a lugar nenhum, porque não tem prova de nada, que haveria um áudio do Sindicato de Hotéis de São Paulo que teria negociatas propostas por emissários do Sérgio Moro. Peraí, mas sindicato de hotel não tem nada a ver com... Cara, nada tem a ver com nada, mas eles querem de todo jeito botar esse caso lá. Por que eles querem botar esse caso sobre o Dias Toffoli? Porque, como eu expliquei para vocês, a prevenção foi para o André Mendonça. O André Mendonça não vai ajudar a esquerda. Então eles querem achar um outro caso, qualquer caso, para tentar jogar isso debaixo do Toffoli, que o Toffoli eles controlam. É isso que eles vão tentar fazer. Olha que coisa, o Toffoli negou no primeiro momento, tá? Ele aqui, ó. Em decisão do dia 10 de junho, o Dias Toffoli acatou parcialmente o pedido do delegado. Ele solicitou cópias dos 15 inquéritos em apuração na Justiça Federal, entre eles os que mencionam o Lorenzoni e o Pinato e coisa e tal, puxando o caso do INSS pela primeira vez ao Supremo. Agora, caberá a ele decidir se as investigações sobre parlamentares prosseguirão. O Toffoli ainda não se manifestou, porém, quanto à unificação dos inquéritos. Ele demonstrou não ter se convencido sobre o suposto elo de Moro com as fraudes no INSS. De início, destaco não vislumbrar uma análise que os dados narrados supostamente envolvam Sérgio Moro e guardem uma relação com a apuração do processo. Mas já está tudo com ele lá agora. Vai ter uma pressão política enorme para o Toffoli aceitar essa coisa. Por quê? Porque justamente aqui aconteceu que nesse meio tempo aqui, ó, o pedido do delegado, portanto, chama atenção também pelo timing. Há 2 semanas, o ministro André Mendonça enviou ofícios à CGU e à Polícia Federal e à TCU pedindo informações sobre suspeitas de fraudes, omissões e práticas abusivas no caso do INSS. Agora que Toffoli também entrou na jogada e tem os inquéritos do INSS nas mãos, ele também se torna um potencial candidato a relator. Ou seja, por prevenção, quem pegou primeiro foi o André Mendonça. Se caísse na mão do André Mendonça, fudeu para a esquerda, porque ela não ia ter como controlar esse inquérito, mesmo ele estando no STF. Eles querem agora trazer para o Toffoli através de uma jogada que é exatamente isso, é uma jogada. Um troço que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido, isso está ligado à investigação do Tacla Duran e do Sérgio Moro. Mas pode ter certeza que a esquerda está apostando tudo nisso, porque é o sonho do Lula. Ele vai poder dizer que a culpa foi do Bolsonaro e do Sérgio Moro, porque o Bolsonaro botou os sindicatos sobre a gestão do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro teria feito não sei o que lá, sendo que, no final das contas, isso não ficou no Sérgio Moro. O Congresso mudou esse negócio e não ficou nas mãos do Sérgio Moro essa coisa, né? Então, um absurdo. E o Lula está preparando um pronunciamento na televisão sobre o escândalo do INSS. Eu não duvido que vai ser exatamente isso. Vão tentar jogar essa lorota que eles estão fazendo aqui para jogar o caso para cima do Toffoli, porque eles querem um juiz amigo no STF. Não basta jogar o caso para o STF para parar isso, eles querem alguém que seja amigo deles lá no STF.